Olá, está no ar mais um Câmara Debate e o nosso assunto de hoje é a economia brasileira. E para falar sobre esse assunto, dois convidados especiais, Benito Salomão, economista, muito obrigada pela presença aqui no programa. Muito obrigado, Larissa, professor Antônio Carlos, dizer que é sempre um prazer retornar aqui aos estúdios da TV Câmara. Obrigada pela presença e ao lado dele, professor Antônio Carlos de Oliveira. Muito obrigada também pela presença aqui no programa para trazer essas informações aqui para nós. É um grande prazer estar participando com vocês aqui no programa e com a companhia do nosso amigo Benito, discutir um assunto de tão relevância para nós brasileiros, né? Como a gente fala aqui de utilidade pública, né? Começando com o Benito aqui do meu lado, vamos fazer um panorama, Benito, da economia brasileira. Qual a sua visão da atual situação da economia? A visão é uma visão um pouco mais otimista do que já foi no passado recente. Que bom, né? A nossa economia parou de piorar. Essa é a grande notícia Menos que talvez nós poderíamos trazer aqui para o telespectador, dizer que nós passamos aqui por um período de uma crise muito aguda que atingiu a economia brasileira nos anos 2014, 2015, 2016. Tivemos um conjunto de choques políticos consecutivos, o impeachment da presidente Dilma, tivemos alguns elementos relacionados ali com as delações premiadas da JBS, que inviabilizaram a agenda legislativa do país, tivemos a greve dos caminhoneiros o ano passado, tivemos a eleição de um presidente com algumas ideias o tanto quanto alternativas, cujo qual nós não poderíamos ali prever o seu comportamento diante da cadeira do presidente. E ao que me parece, né, passados todos esses episódios, o país parece ter encontrado um certo caminho da normalidade, que é, né, do ponto de vista de todos esses episódios recentes, né, do nosso passado recente, algo extremamente favorável do ponto de vista econômico, porque a economia ela precisa de previsibilidade para poder deslanchar, para poder caminhar de forma um pouco mais rápida. De forma que me parece ali que houve uma certa harmonia, uma harmonização ali no discurso do presidente com relação ao seu relacionamento com os demais poderes. Então nós não vemos isso mais, né, o presidente fustigando o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o próprio presidente do Supremo. Então nós vemos ali que há uma certa cordialidade no tratamento entre os poderes e uma agenda legislativa que parece começar a andar de novo, né? A agenda legislativa no Brasil andou muito no pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff até a denúncia da JBS em maio de 2017. Então nós tivemos ali um conjunto de reformas muito relevantes que foram aprovadas, entre elas a PEC do teto dos gastos públicos, entre elas a própria reforma trabalhista que nós já estivemos aqui discutindo, entre elas a reforma da TJLP sendo transformada em TLP. Isso tudo, de certa forma, fomentou bastante a atividade econômica desde então. No entanto, nós tivemos uma paralisação da agenda legislativa a partir de maio de 2017. Isso retardou o processo de aprovação da reforma da Previdência, que só pôde ser aprovada agora, com 2 anos de atraso, agravou o quadro fiscal do país ao longo desse tempo, mas me parece que agora, no pós-reforma da Previdência, essa agenda legislativa tende a caminhar de novo, na forma de vários projetos-chave, entre eles a chamada PEC emergencial, que muda os critérios ali da própria estrutura organizacional dos estados, porque hoje nós temos um conjunto de estados e municípios que não estão em condições de pagar suas folhas de pagamento em dia, estão em situação financeira muito delicada. Nós temos ainda a chamada reforma tributária, que é uma agenda que, se aprovada, ela tende a dar um novo salto de qualidade na forma de se fazer negócio no Brasil, né? E nós temos ainda uma questão federativa a ser resolvida, nós temos um conjunto de regras ali, a própria PEC da liberdade econômica, que podem ali significar um novo avanço institucional para o país, né? O que vem em boa hora, mas cujos efeitos de curtíssimo prazo ainda tendem a ser modestos, porque o mundo está piorando.
Então, para colocar o mundo um pouquinho no nosso contexto, né, nós temos ainda um mundo que está se complicando aí nas disputas comerciais entre Estados Unidos e China, nas recessões dos países europeus, a Europa cresce pouco, enfim, na própria América Latina, aí, no momento, contagiada por um boom de processos aí que já atinge Peru, Colômbia, Chile, Uruguai, eleição argentina, que é o nosso segundo maior parceiro, nosso terceiro maior parceiro em termos gerais e o maior parceiro em termos de consumo dos nossos produtos industriais, cujo um governo que começará em poucos dias, nós não sabemos ainda qual a toada. Então, essas incertezas ainda complicam a nossa economia no curto prazo. São um conjunto de fatores, né, professor? Essas mudanças criam uma certa instabilidade, a gente tem que analisar, então, quais serão os próximos passos da economia brasileira e também a economia no mundo, né? Eu acho que o Benito tocou num ponto lá no início que é muito importante a gente refletir sobre ele. A eleição do Bolsonaro, ela trouxe em si uma série de mudanças ou de propostas de mudanças, né? E dentro disso aí, uma que foi a primeira coisa que foi vista por todo mundo, que foi o relacionamento com a imprensa. Ele mudou isso aí, até a própria campanha dele foi uma campanha que ele não se baseou naquele modelo convencional de financiamento de campanha. Isso aí já foi assim, ele conseguiu dar o tom do que viria depois. Mas veja bem, a nossa economia, ela está muito atrelada com os agentes políticos, do ponto de vista daquilo que era o costume até então. E a mudança que a gente nem sabia qual que era, porque a gente não tinha ideia dessa profundidade, foi exatamente criar uma nova forma de relacionar com o poder legislativo e com o judiciário. Então, assim, ele já chegou com uma nova forma de fazer esse relacionamento. E esse modelo chocou muito, principalmente o universo dos políticos. Com aquele bordão dele do não tem mais troca-troca, né? Não tem mais o toma lá da cá, isso aí tudo foi uma coisa realmente que complicou inicialmente a forma dele tocar o governo. Mas assim, a gente tem que admitir que ele foi ousado, mas ao mesmo tempo ele foi inteligente, porque ele quebrou um paradigma que ninguém imaginava que iria quebrar. Você imagina só ele colocar boa parte dessa grande mídia se expondo de uma forma muito assim aberta à opinião do público, né? Então isso aí realmente nas redes sociais também, né? realmente muito exposta a decisões, a comportamento, a opiniões. Quer dizer, hoje em dia não tem um brasileiro, eu acredito, que não tenha pelo menos alguma informação do cotidiano, do comportamento tanto do Congresso quanto do Supremo, até mesmo do Executivo. Então, nesse ponto, eu acho que foi realmente o ponto assim, que mais marcou nesse início. E o Benito falou de uma outra coisa que eu acho que ele está certíssimo. Eu tenho um bordão pessoal, eu sou otimista por natureza, né, Benito? Eu gosto de acreditar que as coisas vão melhorar. E eu acho que nós tínhamos chegado praticamente no fundo do poço. Até o fundo do poço, segundo o Benito, é o mais embaixo, né? Mas nós estávamos no fundo do poço. E agora, nós não temos outra saída. E nós temos uma pressão muito grande do resto do mundo. Uma coisa muito importante para a gente levar em conta. E falando um pouco mais próximo de nós temos uma América Latina, que eu até fiz um artigo esses dias, né, que é a América Latina em chamas. Por conta exatamente disso que está acontecendo. Você vê, a nossa volta, a América Latina está fervilhando. E essa questão da América Latina, que está tendo essa convulsão, está mostrando claramente que a sociedade não quer bem aquilo que é o discurso de alguns setores. Ver o que ocorreu agora, o último caso, que foi o caso da Bolívia. Acabei de ter a notícia que
a esquerda ampla do Uruguai já admitiu a derrota, né? Quer dizer, então isso está mostrando que no nosso quintal estão ocorrendo coisas que a sociedade é que está direcionando isso, não é um líder político. O líder político ele é muito importante, ele realmente tem uma representatividade fundamental em qualquer construção de democracia, mas ele tá começando a entender, no caso brasileiro, que não é mais aquilo que era antigamente. As práticas até algum tempo eram outras, hoje a sociedade não quer mais isso. Tá? E do ponto de vista da economia, eu acho assim, que o Brasil tem um viés de oportunidade aí muito grande. Só mais ou menos assim, eu vou usar um termo aqui para entender bem o que eu estou falando. O Bolsonaro tem que falar menos em alguns momentos, e a equipe dele também, né? Em alguns momentos, falar menos, e viajar ao mundo, que a oportunidade está para nós. Você vê, hoje o Brasil se desponta como um dos maiores exportadores no agronegócio. E qual que é o principal negócio no mundo? Antes de eu falar em minério de ferro, nióbio e grafeno e etc., é alimento. Então o cara faz tudo para alimentar a sua população. Então o Brasil tem isso, então nós precisamos de aproveitar isso aí, você entendeu? Eu acho que é uma grande oportunidade. O Brasil precisa enxergar de uma vez por todas que o governante, ele não tem que ficar em gabinete mais, isso aí já era. Ele tem que ter uma boa equipe, eu acho que a equipe do presidente Bolsonaro é uma equipe em alguns setores muito boas, eu acho que ele tem gente realmente competente. Tem aqueles que são beck de várzea, né? Mas tem um grupo bom, né? Eu acho que esse é o negócio, entendeu? Então, assim, nós temos que aproveitar. O cavalo arriado está passando, nós não podemos deixar ele embora sem a gente montar nele e ir junto. Aproveitar a oportunidade. Você entendeu? E você, Benito, como está sempre viajando e conhecendo outros países, qual a visão que você vê que as pessoas têm do Brasil, em termos econômicos, em termos de investimento também? A visão ainda não é boa. O que eu sinto, estive recentemente em Córdoba participando da 52ª Jornada de Finanças Públicas, e a Argentina estava em eleições, nós aqui estávamos com o governo que tinha acabado de começar, e basicamente 2 episódios contribuíram gravemente para a deterioração da imagem do Brasil lá fora como um país sério, confiável, enfim. O primeiro episódio foram os incêndios na Amazônia, né? Então, realmente, se há uma divisão do governo hoje entre a parte que funciona e a parte que não funciona, no meio ambiente talvez nós tenhamos ali o pior desempenho do governo, né? Os retrocessos na área ambiental, e isso vai nos custar muitas parcerias com o resto do mundo, sobretudo com a Europa, que está usando isso como pretexto. Porque mexe também com a riqueza do Brasil, né? Natureza. Sem dúvida. A Amazônia é um patrimônio dos países, que aí não é só o Brasil que tem a Amazônia, né? Mas tem Peru, Bolívia, tem Colômbia, tem a Amazônia fora do Brasil também, mas é um assunto de interesse de todo mundo, como são de interesse de todo mundo as áreas glaciais, cujo derretimento poderia fazer sumir cidades como Amsterdã, como Rio de Janeiro, cidades costeiras do país. Então, esse ponto ambiental causa uma percepção, uma certa desconfiança dos estrangeiros sobre o país, e a segunda foi a declaração absolutamente inadequada, inoportuna, grosseira do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes sobre a mulher do presidente francês. Então aquilo não se faz, né? Aquilo não se faz, homem nenhum deveria fazer aquilo, principalmente um chefe de Estado e um ministro de Economia. Então a declaração inoportuna, inadequada, que não representa o povo brasileiro, o homem brasileiro, e que aquilo reverberou de uma forma muito negativa no Brasil, porque não faz o menor sentido, principalmente a mulher do presidente francês não sendo uma pessoa do métier político, não sendo uma pessoa da... Então, mas eu sinto que a própria política externa do presidente Bolsonaro, ela suavizou.
né, no começo do governo ali, eu elencava 4 áreas do governo que iam muito mal. A área social, a educação, o ministro da Educação do Bolsonaro definitivamente não sabe de educação e nos preocupa em aprender, o meio ambiente e as relações exteriores. Ao que me parece, as relações exteriores houve uma mudança de orientação. Recente, é verdade, de dois meses para cá. Então, em que sentido? O governo começou com uma ideologização desnecessária da política externa do Brasil, um alinhamento unidirecional aos interesses dos Estados Unidos, uma aproximação unidirecional ao presidente americano Donald Trump e ao então premier israelense Benjamin Netanyahu, e uma certa hostilização de parceiros históricos nossos, entre eles o Mercosul, entre eles a China, entre eles o mundo árabe. E me parece que agora, né, de não mais do que 2 meses para cá, o governo resolveu profissionalizar a sua diplomacia. As declarações infelizes parece que cessaram. Né, nós visualizamos agora uma reaproximação com a China, nós visualizamos uma reaproximação com o mundo árabe, o Brasil ganhou investimentos do mundo árabe com isso. Então, nesse ponto específico, me parece ter havido uma mudança de direcionamento. Na agenda econômica em si, ele terceirizou a agenda econômica para o ministro da Economia, né, que de certa forma está ali cumprindo o seu papel de forma razoável, quando não fala, porque quando fala também é um absurdo, né, um festival de absurdos o que o Paulo Guedes fala, um estilo polêmico, um estilo desnecessariamente polêmico, porque ele, como uma pessoa que fez doutorado nos Estados Unidos, em Chicago, como ele fez, ele deveria saber que a economia hoje ela é guiada por expectativas. E uma fala mal colocada de uma autoridade econômica, seja ele, seja o presidente do Banco Central, seja qualquer autoridade do mundo econômico, poderia contaminar todo o universo de expectativas no Brasil. Não por acaso nós estamos aí com o câmbio onde está. Né? O câmbio é quem sente primeiro os efeitos das expectativas das falas infelizes de um ministro da Fazenda. Né? Mas, de uma forma mais grave, se isso for levado um pouco mais a sério, isso pode cessar a nossa queda do desemprego, que vem caindo lentamente desde 2017. Isso pode postergar decisões de investimentos. Né? O Brasil precisa de retomar investimento para voltar a crescer. Quando a gente for falar de futuro, numa próxima pergunta, o investimento é um dos vetores de crescimento. Agora, para haver investimento é preciso haver confiança. Para haver confiança, as pessoas que administram o país, elas não podem todo o tempo ficar fustigando perguntas inadequadas, respostas tortas. O Mercosul é importante sim, a Argentina é importante sim, nós não podemos virar as costas para esse pessoal, até porque são os nossos vizinhos mais próximos, né, num continente que já está em paz desde de 140 anos atrás. Nós temos que unificar o continente e aproveitar esses mercados vizinhos nossos aqui. Tão próximos, né? Professor, em termos de dados, PIB, inflação, desemprego, qual é a sua análise desse ano de 2019? Olha, eu acredito que o Temer prestou um grande serviço para o governo Bolsonaro. Ele é como se, vamos imaginar numa figura de linguagem que nós vamos construir um prédio. Ele fez boa parte desse alicerce. Da base, né? Então, ele só não levou à frente esse empreendimento porque houve a denúncia da JBS e isso acabou fustigando todas as relações que ele tinha com o Congresso. Mas, assim, do ponto de vista prático, sem esse negócio de partidarismo, ele foi um cara que teve a oportunidade realmente de pôr em prática, num curto espaço de tempo, a construção desse alicerce. Então, o governo Bolsonaro teve a oportunidade de pegar esse alicerce muito bem já encaminhado, e aí ele soube arrumar a equipe dele através da terceirização para o Paulo Guedes, né? Tanto é verdade que na equipe do Bolsonaro tem vários elementos que eram da equipe do presidente Temer. Então ele soube capitalizar isso aí, você entendeu? Eu acho que hoje nós estamos num nível de inflação, por exemplo, civilizado. A meta nossa, nós vamos cumprir a meta abaixo do que é a meta,
Quer dizer, isso é excelente. Teve esse arranhão aí do dólar, que particularmente eu olho isso de duas formas, né? Eu olho isso assim, pelo lado da discrepância de alta do valor assim num espaço de tempo muito curto. Eu acho que assim, à primeira vista você acha que isso aí é um desastre. Mas quando você começa a analisar isso aí um pouco mais assim profundamente e vendo quais são os reflexos disso na economia, não é tão mal assim. Você entendeu? Não é tão mal assim. Significa o quê? Significa que nós vamos aí alimentar o superávit com relação a essa alta do dólar. Se bem que isso é uma coisa que não é duradoura, nós não podemos contar com isso como sendo realmente uma dádiva que vai ficar eternamente, não é isso, né? A questão realmente que eu acho que pesa muito para nós, mas já tem um alento positivo, é a questão da recuperação do emprego. Você vê mês a mês, nos últimos 7 meses, de forma consecutiva, nós estamos aí crescendo a abertura de postos de trabalho com carteira assinada. Já existe um movimento no meio empresarial de fazer alguns investimentos, mesmo que modestos, mas isso já começa a refletir. E uma coisa muito importante é sair do estado inercial. A economia começa a sair desse estado inercial que ela esteve aí, como o Benito bem falou, de 2017 para cá, e começa já a movimentar-se, entendeu? É mais ou menos você estar num carro parado e aí você quer chegar a 100 por hora. Você não vai pisar no acelerador e esse carro vai, no segundo seguinte, estar a 100 por hora. Né? É gradual, né? Então, muita coisinha que foram ocorrendo aí nesse longo do tempo, que foram mais ajustes. E a própria forma como o governo no início se colocou, é como se ele fizesse assim, agora sou eu. E para isso ele usou uma estratégia, né? A estratégia que ele usou foi, vamos parar de falar no passado, vamos falar no meu presente, e o presente aqui sou eu. Então ele falou um punhado de coisa e naquilo que ele falou, ele acabou falando coisas que não precisava. Essa história da esposa do presidente francês, além de tudo, de tremendo mau gosto, né? Não põe isso numa conversa dessa. Um estadista não fala isso. Ele pode até achar, mas é uma coisa que ele deve falar lá no espelho do banheiro da casa dele, para mais ninguém, você entendeu? Então, acho assim que, tirando essas questões, e eu esqueci de falar de uma coisa que é muito importante, que eu reputo assim, para a nossa região, inclusive, é muito importante, é o agronegócio. O agronegócio é uma alavanca muito grande que o Brasil tem. Só que o agronegócio que eu vejo não é esse agronegócio que está aí. Eu estou vendo um agronegócio mais industrializado, com mais acabamento, você entendeu? Não é vender simplesmente carne in natura para fora. Eu acho que nós temos que evoluir nesse quesito. E a região nossa aqui, por exemplo, que não é o tema ainda da pergunta, mas assim, a região nossa tem tudo para realmente crescer nesse setor. E a questão do aumento do salário mínimo? Vai influenciar em alguma coisa na economia? Como vocês veem essa parte? Olha, fiquem à vontade. Eu sei que o Benito tem muita contribuição para falar, porque ele olha muito essa questão da vinculação da área pública também. Então, eu diria para você o seguinte, olha, na medida que a economia rodar, o salário mínimo passa a ser uma mera referência. Sabe? O país precisa de realmente desenvolver no sentido de melhorar nossa qualidade, priorizar a questão de educação, trabalhar com inovação, que está aí. Uberlândia é uma cidade, inclusive, que está no topo da inovação no Brasil, né? Um ranking excelente com relação às startups da vida. Nós temos hoje um hall de escolas oferecendo uma gama de cursos mais variados. Então, nós temos isso aí. E o Brasil tem isso. Nós precisamos só de acertar alguns pontos que estão mal alinhados. A notícia muito importante que eu acho que é fundamental também é começar a priorizar o ensino técnico.
é muito importante para um país que quer realmente vender qualidade, quer mudar de patamar, precisa de investir no ensino técnico. Então, eu acho assim que esse seria o caminho. É claro que passa pelo viés político, que ainda não estão muito acostumados a entender esse lado político do sentido estratégico, estão muito mais olhando para o umbigo, sabe? Os partidos políticos estão olhando para o umbigo, é preservar o lado dele realmente sem olhar o contexto, certo? E você, Benito? Eu acho que o salário mínimo contribui, mas salário mínimo é puramente curto prazo, né? O salário mínimo ele entra em vigor em janeiro até o janeiro próximo, então, assim, em termos de estratégia de desenvolvimento, ele representa pouco. Para o trabalhador é muito importante, mas é muito importante principalmente num contexto de outros fatores que estão postos. O primeiro fator, a liberação do saque do FGTS, ajudou muito a retomada do consumo. Em grande medida, esse movimento de saída do estado inercial que o Antônio Carlos se referiu, tem a ver com esse instrumento de utilizar de política econômica, que foi liberar o saque de R$500. É verdade, muito pouco, mas tem um efeito agregado importante. O segundo movimento é a redução da taxa de juros. O Brasil tem hoje taxa de juros que nunca teve na história. Isso em grande medida ancorado por causa das expectativas com relação ao lado fiscal, que foram estabelecidas pela PEC do teto dos gastos, né? Interessante isso. Ela é muito criticada, eu fui a favor dela, já estive aqui nesse estúdio defendendo a PEC do teto dos gastos. Hoje ela está sendo colocada em conteste, mas graças a ela e a ancoração de expectativas de um ajuste fiscal em 10 ou 20 anos, nós conseguimos hoje ter taxas de juros recordes na nossa história, né? Nós vamos chegar no final de dezembro aí com 4,5% de taxa nominal de juros, para uma inflação de 3,4%, nós significamos que estamos com a taxa real de juros aproximada de 1,1%. Né? Isso é muito próximo do que praticam os países avançados. Então, isso é inédito na história do Brasil. Isso facilita o crédito, não tenha dúvida, sobretudo naqueles setores, não por acaso, as vendas de automóveis melhoraram nesse segundo semestre, não por acaso a construção civil já está começando a se recuperar no segundo semestre, e o próprio varejo ampliado, que é aquele varejo que tem setores de bem de consumo duráveis, como eletrodoméstico, etc., e que dependem do crédito. Então isso tem ajudado também. O terceiro fator que tem ajudado muito aos trabalhadores ali a recuperar o seu poder de compra, é uma inflação na casa de 3,4%, que é o que será esse ano, provavelmente. Então, nós tínhamos uma inflação de quase 11%, né, Antônio Carlos? Em 2015, era uma coisa incivilizada, era uma coisa impraticável. Hoje nós temos uma inflação de 3,4%. Isso significa poder de compra para o pobre, né, para aquela camada mais vulnerável, né, mais exposta da nossa sociedade. Então, some-se a isso ao salário mínimo, né, que parece que está dado de 1.031, isso ainda será sancionado no começo do ano, mas pode significar sim uma recuperação do consumo. Qual é o problema? O consumo não é uma alavanca de crescimento, né? Porque o consumo ele é uma variável passiva dos nossos modelos macroeconômicos. O que realmente determina crescimento econômico é o comportamento da variável de demanda ativa, que aí é o investimento. E por que os investimentos ainda estão engavetados? O Brasil ainda tem ali as menores taxas de investimento dos últimos 50 anos. Em grande medida pela ausência de confiança, que está sendo gradualmente restabelecida. E conforme ela vai sendo restabelecida, novos projetos vão surgindo. Existe hoje uma baita agenda na área de logística e infraestrutura. O Antônio Carlos falou aqui do agronegócio. O agronegócio é muito importante, né? Apesar que no conjunto da economia ele é muito pequeno, ele é muito importante, mas ele esbarra hoje na questão logística, né? Por quê? Quais são os grandes estados produtores hoje na área agrícola? O estado do Mato Grosso, o estado do Pará, o estado do Tocantins,
né? Eu estive já por 2 oportunidades viajando de carro por esses estados. Então você vê que não há condição de escoamento sem desperdício dessa produção. Né? Esse ano nós passamos os Estados Unidos na produção de soja. Né? Mas poderíamos ter passado talvez com 20, 25% a mais em termos de toneladas de grãos, se uma parte desses grãos não ficasse na má qualidade das nossas rodovias. Então, me parece que agora, né, sob o trabalho do ministro Tarcísio, que na minha opinião é o melhor ministro desse governo, me parece que agora esse apagão logístico ele tende a ter um encaminhamento. É lógico que isso é a longo prazo. Né? Você não vai conseguir construir a transoceânica que sai, acho que aqui do Rio de Janeiro, e vai para Lima, no Peru, né, da noite para o dia. Isso demora. Né? No entanto, é um vetor de desenvolvimento. Né? Nós já começamos a ver esse movimento novamente de integração da região norte no restante do país. Por exemplo, hoje você não chega a Boa Vista, capital de Roraima, do estado de Roraima, por vias terrestres. Né? Isso é extremamente grave. Né? Como é que a capital do estado, o estado de fronteira com a Venezuela ali, onde está tendo todo um problema humanitário ali, você não chega em vias terrestres. Ou é embarcação de cabotagem, ou é vias aéreas. Então, mesmo Manaus, você tem uma grande dificuldade para chegar lá por vias terrestres. Então, esse é um dos vetores. A logística, né? O vetor da logística. Qual que seria o segundo vetor de crescimento? Setor externo. Aí nós temos um pouco mais de problema, né? Porque o mundo está se fechando. Né? E isso me parece que é uma tendência de mais longo prazo. Né? Me parece que essa guerra comercial não vai ser resolvida no curto prazo. Então o mundo está buscando ali encontrar instrumentos de defesa para o seu emprego, enfim, para as suas populações, etc. E o setor externo, que seria uma alavanca nesse momento aqui, no qual o gasto público não pode ser um instrumento de política anticíclica em função do hiperendividamento dos nossos governos, do federal, dos estaduais e dos municipais. A política monetária me parece estar chegando ao seu limite. Nós vamos chegar aí com juros a 4,5%, talvez 4,25%, talvez 4%, mas o efeito disso, o efeito que isso ainda pode gerar sobre o crescimento econômico é muito pequeno. Então, sobra o quê? Reformas regulatórias, entre elas na parte de infraestrutura, entre elas na parte da desmonopolização, né? Vou criar uma palavra aqui no programa. A nossa economia ela foi muito monopolizada pelos anos de governo Lula e Dilma. Se criou o monopólio da carne, o da cerveja, o do papel e celulose, se criou um conjunto de monopólios na economia brasileira, e monopólio é ineficiência. Né? O que a literatura nos mostra sobre isso é que monopólio é ineficiência, de forma que me parece que agora existe uma tentativa no sentido contrário, de se tentar incentivar mais a concorrência, a inovação, o próprio surgimento das startups, que no Brasil está muito atrasado, se comparar com o resto do mundo, mas o próprio surgimento dessas startups, elas podem aí significar uma nova forma. O que são as fintechs? As fintechs são startups que estão aí fazendo frente ao setor bancário, que é oligopolizado por característica própria. Né? Então as fintechs estão aí com as plataformas digitais ali de acesso a crédito, etc., fazendo frente aí ao setor bancário. Né? Você tem isso na área de captação de investimentos também acontecendo o tempo todo. Então isso tudo é muito importante, né? Essa microeconomia do Brasil aí que precisa ser reformada e que aos poucos eu tenho certeza que isso vai sendo restabelecido. Devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Eu retomaria um ponto que o Benito falou, só para lembrar o seguinte, os R$500 do Fundo de Garantia, ele pode significar pouco para um pequeno número de pessoas, mas para a grande massa é um número relevante demais. E um outro número também, que as pessoas não levam em conta, que é o 13º do Bolsa Família, que vem também dar um gás muito grande aí nesse final de ano. Então são pontos assim que foram tocados pelo Benito, que eu acho que é um processo de transição que vai ajudar a gente realmente a retomar o processo de crescimento, né? E logicamente, falando aí das fintechs, o Benito, uma coisa muito interessante, nós temos hoje 45 milhões de pessoas desbancarizadas. Eu vou estar inventando uma palavra aqui, né, para você também.
O desbancarizado é aquele indivíduo que não tem conta bancária. E esse número, em termos de pessoas, é muito grande. E existe uma coisa por trás disso aí que ninguém leva em conta. Uma Argentina, né? Que esse grupo de pessoas, eles movimentam perto de 800 bilhões. É muito dinheiro, você entendeu? Quer dizer, isso fica mais ou menos assim na economia invisível, não está contabilizado. E aí o Benito falou aqui com relação à Argentina. Ou seja, quando você inclui, por exemplo, o caso da Argentina, quando você inclui a economia invisível da Argentina na visível, eles estão muito bem. A reserva cambial argentina que está debaixo do colchão é monstruosa. É a metade da reserva brasileira. Então você pensa bem o que é uma economia invisível. E por que ela é criada? Ela é criada por causa da insegurança. O indivíduo arruma isso aí como subterfúgio para arrumar proteção. E aí ele vai para a economia invisível. É claro que tem também um grupo grande desses que estão aí na economia invisível, porque perderam o emprego, porque está vendendo quitanda na esquina, no carrinho e etc. Mas esse grupo de pessoas, eles movimentam uma quantidade enorme de dinheiro ao longo do ano, você entendeu? Então as fintechs estão vindo exatamente sedentas de conquistar esse mercado dos desbancarizados, que é o grupo que, até eu vou publicar um artigo sábado sobre isso, viu? Sobre as fintechs, que é um tema interessante, entendeu? Eu acho que nós temos muitas oportunidades. É claro que depende disso que o Benito falou, de conquistar a confiança. Nós temos aí esses episódios que ocorreram agora no curto prazo, foram muito ruins para o país. Nós vimos numa crescente de credibilidade internacional. Isso aí acabou realmente estrangulando um pouco esse ritmo de crescimento. E eu acho, viu, Benito, que uma coisa muito importante, o Bolsonaro ele se saiu muito bem nas viagens internacionais dele, exceto em algumas besteiras que ele acabou falando lá nesse negócio. Mas assim, no cômputo geral, eu acho que ele conseguiu assim cravar alguns pontos positivos nessa política de relações internacionais. Foram alianças que começaram a ser construídas e que acabaram assim alavancando algumas aberturas que ele já começa a conquistar. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, eu sou muito a favor, por exemplo, a flexibilização que ele está dando para os vistos. Né? Nós vimos isso com relação aos americanos, agora vimos isso com relação aos chineses e aos indianos, né? Que não vão precisar mais de visto para vir para o Brasil. Isso, qual que é a intenção disso? Né? Se vai se concretizar ou não, nós vamos ter que ver. Mas a intenção disso aqui é gerar negócio, é gerar investimento, porque o americano ele não vem para o Brasil exceto em algumas ocasiões, né, por causa da beleza do nosso carnaval. Né? Não vem. O americano quer vir para cá para ganhar dinheiro, né? Para colocar dinheiro e ganhar mais dinheiro aqui. Então, o chinês a mesma coisa, o asiático a mesma coisa. Então, essa inexigibilidade de visto me parece algo extremamente favorável, e eu acho que a nossa diplomacia deveria atuar no sentido de as barreiras para os brasileiros frequentarem esses países também fossem diminuídas. Né? A inexigibilidade de visto na outra mão. Na mão, por exemplo, da China, da Índia, dos Estados Unidos é sempre mais difícil, né? Porque tem sempre a questão de migração ilegal lá, que isso inviabiliza a inexigibilidade de visto. Agora, a China, ninguém vai imigrar ilegalmente para a China, né? Índia, não faz o menor sentido. Eu acho que poderia ser de mão dupla, porque também existem empresas brasileiras que interessam no mercado de lá. Isso eu gosto sempre de citar, porque é uma diferença que eu tenho, por exemplo, com os economistas do Ciro Gomes, né, que acham que você tem que fechar a nossa economia para que elas não sejam, em tese, exploradas pelo capital estrangeiro, que é uma besteira enorme, porque nós temos um PIB de 1,5 trilhão, o PIB brasileiro, eles são 6 trilhões de reais, 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares,
O que é isso comparado, por exemplo? PIB americano, 18 trilhões. PIB da União Europeia, né, da zona do euro, 17 trilhões e meio. Hein? Então nós já temos aí 36 trilhões. Nós somos nanico. Pega a China ali com mais 14 trilhões de PIB, nós somos ali 36 trilhões, com mais 14, vai dar 50 trilhões. E nós estamos querendo proteger um mercado de 1,5 trilhão. Né? Sem enxergar as possibilidades no mercado de 50 trilhões que nós temos lá fora. Ora, isso é, para mim, de uma falta de raciocínio, né, tão grande. Né? Você pega o Ciro Gomes, às vezes, ele vai falar isso daí na televisão, fala até com uma certa pompa, né, que ele é muito persuasivo, mas tá errado. Né? Tá errado, isso não pode. Nós precisamos colocar a nossa empresa em condição de competir lá fora. Né? Mas para fazer isso, o que nós precisamos? Precisamos de uma agenda doméstica de facilitação, porque a empresa estrangeira, ela não paga ali 30 tributos. Ela Você não está falando uma coisa, Benito, não te cortando, mas só para a gente colocar um pouco mais aí de pimenta nesse molho, eu acho o seguinte, eu vi uma matéria hoje, inclusive, o que existe de déficit de pessoas preparadas para atender principalmente as fintechs da vida, as startups, é uma coisa absurda. Tem aproximadamente 30% de vagas ociosas por não ter gente capacitada. Então, quer dizer, isso faz parte dessa preparação que o Benito está falando. Nós temos que preparar essas pessoas para ocupar esses espaços. E enquanto a gente não tem essa preparação de nível doméstico, nós temos que dar oportunidade para vir outros indivíduos para cá. Por exemplo, o caso dos indianos, que são especialistas nessa área da tecnologia, né? Ocupar esses espaços, nós vamos aprender com eles. Então a gente precisa de abrir um pouco mais a cabeça para essas situações. É claro que na medida em que eu abro esse mercado para trazer gente de fora, eu preciso ter um programa para mim não ficar nessa dependência eternamente, mas eu não posso fazer o dever de casa assim, só depois que... Não existe isso. Hoje nós precisamos mesmo de fazer isso que o Benito está falando. Nós temos que incentivar, criar essa motivação nessa relação externa e analisar o nosso PIB com relação ao PIB desses 3 países. Nós estamos falando de 3 países. Falando aí da União Europeia, porque é um grupo de países, mas assim... Trata como um só, porque lá tudo a moeda é única e etc. Né? Então, acho assim que esse seria mais ou menos o caminho que a gente tem que seguir. Eu estou de acordo com o que o Benito falou. A minha linha de raciocínio é essa. A gente fica protegendo demais, mas protegendo o quê? Olha a Ford. Vamos dar um exemplo aqui. A Dilma gastou uma fortuna do PIB. A Dilma, o Ciro Gomes, que era ministro, esse pessoal aí da política industrial... Eles gastaram uma fortuna do PIB com o tal do programa Inovar Alto, né, que eram programas ali de desonerações para a indústria automobilística, você dava o IPI para que as pessoas comprassem o carro bem setorial, né? Não, Inovar Alto. Até hoje nós estamos fazendo isso aqui. Nós temos ainda esse programa, nós temos ainda algumas... isso não foi desfeito. A Dilma fez isso lá, né, como ministra da Casa Civil lá em 2008, no primeiro momento, como resposta à crise. Isso foi permanecendo. Agora está aí, a Ford foi embora, né? Algumas outras aí ameaçando ir embora também. Você deu subsídio, deu proteção, entendeu? Reserva de mercado. O carro produzido no Brasil aqui tem que ter acho que 60% ou 65% de conteúdo nacional nas peças. As empresas estão indo embora. A Ford foi embora agora do ABC, né? Onde começou a indústria automobilística. Então, o caminho não é esse. O caminho é competitividade. Agora, nós não vamos ser competitivos fazendo as coisas que nós fazemos aqui. Né? Treinando, por exemplo, o que você disse, acho que é muito pertinente, né? A nossa mão de obra com os critérios que nós treinamos hoje. Né? Para competir com um coreano ali que coloca, sei lá, 5, 6 vezes mais, proporcionalmente falando, engenheiros no seu mercado de trabalho do que nós. Então, ou com alemães que também fazem isso. Então, a nossa mão de obra ainda, ela não consegue acompanhar, né? Mesmo a qualificada, né? Ela não consegue acompanhar o que é a fronteira do desenvolvimento tecnológico. A nossa carga tributária é absolutamente incompreensível,
né? Então, o Antônio Carlos trabalha muito com isso. Como é que você vai pegar uma empresa, né, brasileira que paga, às vezes, ali 5, 6 alíquotas de impostos diferentes, rubricas de impostos diferentes, tem substituição tributária, é imposto estadual, é imposto federal, não sei o que, vai colocar para competir com a empresa alemã, com a empresa americana que paga um IVA. Né? Não faz sentido. O problema da carga tributária, Benito, eu acho o seguinte. Complexidade. A reforma tributária, tem muita gente achando que vai diminuir o imposto. Não, a reforma tributária é para racionalizar a forma de controlar o imposto e distribuir esse imposto. Vai diminuir desperdício. Porque hoje nós gastamos aproximadamente 2.500 horas ano para você controlar tributo. Então você pensa bem, nós estamos falando de 85 tributos aproximadamente. Isso é uma coisa assim... É um gigante para uma formiguinha carregar, entendeu? Não tem condição, não tem condição. E não é que a carga é alta, porque em outros países a carga é alta também. Nos Estados Unidos a carga é alta, né? Só que a base é diferente. Então... A gente sente a carga alta, você sabe por quê? Porque eu não recebo de volta. Aí a gente entra num outro problema, que é o problema das políticas públicas. Quer dizer, eu pago um imposto alto na medida em que eu começo a comparar o que eu recebo de volta. Por exemplo, segurança pública, por exemplo, educação, saúde. Por exemplo, saúde, por exemplo, infraestrutura. Você vê, a 163, um pedaço de 200 quilômetros, que inviabilizava a agricultura naquele estado lá. Quer dizer, 200 quilômetros... E eu ficar mais de 20 anos para asfaltar 200 quilômetros, quer dizer, então assim, o imposto fica alto. Quando eu olho para essas anomalias, o imposto fica alto, porque eu não estou recebendo de volta. Essa é a sensação que o brasileiro tem. Você pega qualquer país civilizado do mundo que está pagando lá na faixa de 35%, 38% de imposto, ninguém reclama. Por que ele não reclama? Porque ele tem educação, porque ele tem saúde. São países de renda per capita muito mais alta também. Né? Então é diferente você pagar 35% de uma renda de 1.000 e pagar 35% de uma renda de 200. Né? Mas você concorda, Benito, que isso aí é uma coisa assim, eu acho que uma coisa leva a outra. Se você tem uma economia funcionando, você vai começar a falar num outro patamar de renda per capita. Hoje nós temos aí uma renda per capita... 20% da americana. Né? Quer dizer, péssimo. Não tem nem condição da gente discutir isso. Há 40 anos nós temos isso. E estão falando isso eternamente. Nós vamos ficar mais quantos anos falando sobre isso? Você não vê uma ação, de fato, principalmente dos políticos, que aí é um problema que eu acho que é político, porque várias vezes esse assunto já veio à tona em vários governos, mas não fizeram nada de realmente prático para resolver essa questão. Então, acho que quando você fala que o imposto é alto, é com relação ao quê? O que eu estou recebendo de volta? Quer dizer, quando a gente fala nesse espírito ultranacionalista de proteção, é o cúmulo da burrice, você entendeu? Você ficar protegendo um PIB do tamanho do nosso, perto do que nós já falamos aqui, que nós estamos falando de 54, é muito dinheiro, não é, Benito? O nosso é um anãozinho perto disso aí. Nós não somos nada. Não somos nada. Quando a gente faz um negoção com a China, para eles isso aí é troco. Nós estamos aqui contentando com migalhas, você entendeu? Discutindo muito no periférico. A gente precisa de ter um pouco mais de coragem de assumir um papel um pouco mais arrojado do ponto de vista de assumir papéis. É que nós estamos aí ainda acostumados com essa política do toma lá da cá, entendeu? O cara é eleito, mas ele é eleito para resolver o problema de quem? Dele ou do país? Dependendo do grupo que ele foi eleito junto, é dele. Ele foi eleito para criar problema para o país, né? Para o país. Porque, por exemplo, hoje o grande problema é que o nosso modelo eleitoral também ele favorece a criação de bancadas corporativas. Então você tem lá bancada ruralista, né, bancada evangélica, da bancada... bala. Agora tem isso, né, que é um absurdo muito grande, bancada da bala. Você coloca ali uma dezena de ignorantes para votar tema ali que eles não têm a menor condição de opinar sobre. Você tem um conjunto de bancada sindical, que já foi maior no passado, hoje representa pouco. Mas aí qual que é o problema?
O problema é que as corporações elas vão morder o orçamento. É por isso que a política pública ela não é sentida por quem paga. Entendeu? Porque em grande medida o dinheiro ele é desviado para resolver o problema de uma Ford na vida, né? Isso é constrangedor. Muitas vezes a gente vem aqui empedernido da função de defender uma reforma da Previdência que vai realmente tirar direito social, né? E o mesmo governo que está propondo a reforma da Previdência está propondo reajuste para o judiciário. Né? E isso nos causa um enorme constrangimento. Tinha que ser mais linear, né, Benito? Tinha que ser mais linear. Então, são muitos benefícios. O chamado Bolsa Empresário no Brasil é muito elevado. É algo em torno de 4% do PIB. Porque a carga tributária no Brasil ela não é alta. Porque o que determina a carga tributária é o gasto. É o gasto que é alto. Então, uma vez que o gasto é alto, a carga tributária ela vai acompanhar. E o cidadão não se sente beneficiado por quê? Porque é 4% do PIB para o Bolsa Empresário. É não sei mais quantos por cento do PIB para reajuste de salário do alto escalão da burocracia. Porque nós não estamos falando daquele servidor... E que é intocada, né? E que é intocada. Aqui nós estamos falando, aqui para dar nome aos bois, Judiciário, Polícia Federal, Ministério Público, Receita. Nós não estamos falando para qualquer setor da burocracia. Nós estamos falando para o alto setor da burocracia, setor elitizado. São setores esclarecidos. São setores esclarecidos, mas são os primeiros a se mobilizar contra a reforma. A Receita Federal, desde a proposta do Temer ali, vem se mobilizando, aí fica divulgando listinha de empresas que devem a Previdência para criar alguma retórica, né? Para mascarar o problema, né? Como se o problema fosse esse. E não é. É lógico que você tem que cobrar, mas o problema não é esse. Então você tem um conjunto de falhas de governo, né? Que nós temos aqui no Brasil. O nome correto da literatura é falhas de governo. O nosso governo ele não atende quem ele deveria atender. Ele atende a corporações. E isso é muito ruim. O setor agrícola, né? Nós estamos falando de ajuste fiscal. O Fundo Rural, a alíquota do Fundo Rural foi reduzida recentemente. Né? Então, eles pagavam acho que 2,3%, isso veio para 1,7%, agora vai para 1,3%. Então, subsídio para um setor produtivo. Isso custa. O próprio Simples Nacional é uma baita de uma renúncia fiscal. Né? Que no mundo inteiro, um programa como o Simples Nacional pegaria empresas de $100 mil no máximo de faturamento. Aqui são 4 milhões de reais, ou $1 milhão. Então, e aí as pessoas... Isso aí é até uma questão interessante para a gente estudar desempenho empresarial no Brasil, porque uma empresa, normalmente, quando ela chega em 4 milhões de reais de faturamento, ela para de crescer, né? Porque ela tem medo de se desvincular do Simples. Então, ela prefere ficar daquele tamanho. É como se fosse uma barreira psicológica. Exatamente, é como se fosse uma barreira psicológica. Ela não quer sair do Simples e ir para o lucro real, porque você vai criando esse incentivo. À custa de quem? À custa do contribuinte. Então, realmente, o cidadão não sente que recebe. E o nosso modelo legislativo favorece esse tipo de legislação. Nós não chegamos da noite para o dia com, né, mais de 40 impostos aí, não sei mais quantas contribuições, taxas, imposto federal, imposto municipal. E outra coisa, nós temos grupos no Brasil que não pagam impostos. Né? Proprietário de terra não paga imposto no Brasil, não sobre propriedade, paga sobre atividade. Mas IPTR no Brasil, ITR no Brasil é uma vergonha, IPTU no Brasil é uma vergonha, o que se arrecada, proprietários de grandes quantidades de imóveis urbanos ali. Os latifúndios urbanos que não pagam impostos. Então, imposto no Brasil é alto para quem? É alto para o contribuinte, para o consumidor, e é alto para o trabalhador e é alto para o pequeno empresário. Ele não é alto para o baronato, né, para usar um termo do Ciro Gomes, falei dele agora há pouco, vou falar de novo. Benito, eu acho que um ponto que você tocou, que eu acho que é muito interessante, é o seguinte... A gente tem que pôr o peso correto naquilo que a gente está vendo. As redes sociais, elas vieram e no seu bojo ela trouxe muitas anomalias, principalmente a questão aí do fake news e etc. Mas a rede social, principalmente, ela trouxe também uma conscientização maior das pessoas com relação ao que está acontecendo. Hoje é muito comum você estar assistindo ao vivo lá. Vamos falar o caso do Supremo. Você está assistindo ao vivo lá no Supremo uma decisão com relação à liberação das informações, né?
Quer dizer, você está vendo ali o cara dando o voto dele. Se você parar de olhar para a TV e entrar na rede social, você vai ter mais milhões de informações relacionadas com aquilo que está sendo discutido lá em tempo real. Quer dizer que, então, a informação, ela veio, de certa forma, contribuir do ponto de vista dessa maturidade da democracia. Porque isso é a maturidade da democracia. Nós ainda não sabemos lidar com isso. A gente está aprendendo a lidar com isso. Vamos ter muitos escorregões, vamos ter muitas trombadas ainda, mas é o processo de amadurecimento. Eu não posso querer que isso, tudo que são anomalias que nós viemos construindo ao longo desses 500 e tantos anos que o Brasil está funcionando, em um mês. Quer dizer, vamos gastar aí algumas gerações para isso ser corrigido, né? Mas assim, eu coloco numa situação assim de muita, de uma perspectiva muito positiva, o tempo que nós gastamos para caminhar tanto com relação à conscientização dos problemas relacionados com o funcionamento de uma democracia. Os temas são debatidos na rede de uma forma assim, natural. É claro que tem aqueles que falam muita besteira, é claro que eles têm até modelo para seguir, né, o próprio presidente, né? Mas, assim, de uma forma geral, isso está assim, contribuindo para o amadurecimento da democracia. E é assim que a gente constrói a democracia. Recentemente, falar no AI-5 de novo e tal, isso é amadurecimento. Ali você está testando, não fale em AI-5 mais não, porque você vai ser crucificado. Esse assunto já está encerrado, já está ultrapassado. Verdade. Nós temos que virar a página, você entendeu? Tem gente que exacerba, que fica exaltado e tal. É claro, tem isso mesmo. Nós temos que assim, conformar com aqueles que, assim, às vezes defendem um ponto de vista até que não tem muito como defender, mas é assim. Agora, a democracia está assim, passando por um teste muito grande do nosso país e eu tenho certeza que isso vai ser um ponto de contribuição muito positivo para que essa próxima geração já receba o país com com um upgrade bem assim avançado no que se relaciona a isso. Esse é um ponto que eu acho muito positivo. A gente já está acostumando a ouvir sem ficar assustado, você entendeu? Eu concordo. É uma mudança de paradigmas. Uma mudança de paradigmas. Se a gente pegar o histórico do Brasil, o Brasil tem 519 anos e nós só fomos ter escola universalizada para todas as crianças em 1996. Quer dizer, muitos dos nossos pais, dos nossos avós não tiveram acesso à escola. As primeiras gerações de escola universalizada, elas começaram a surgir agora, nesse movimento de mundo de informação instantânea, né? Então, o que você acaba criando? Você acaba criando, isso é natural do processo, uma pessoa que recebe muita informação, mas que ao mesmo tempo não está pronta para lidar com esse tanto de informação que recebe, porque não teve preparo, porque não teve escola, etc. E isso num contexto, né, para complicar ainda mais, num contexto de exacerbação das desigualdades sociais, que aí é no mundo inteiro, aí não é no Brasil. Não por acaso, governos de direita, de esquerda, estão sendo colocados no canto da parede pelas suas populações. O Macri caiu agora de direita, democraticamente, tudo bem, mas perdeu a eleição. Você teve o governo do Morales da Bolívia caindo, o da Venezuela não caiu até hoje, não sei nem como, mas já deveria ter caído. Essa semana, consolidando a vitória lá no Uruguai. A direita, depois de 12 anos, né, de governo, 15 anos de governo Mujica, eu tive em Montevidéu também, dando dó, viu, Montevidéu. Montevidéu está inteira à venda, depois desses 15 anos ali de Pepe Mujica, do Tabaré Vázquez, a esquerda realmente não conseguiu entregar aquilo que eles prometeram lá. E, enfim, mas qual que é o movimento que está acontecendo no mundo, Antônio Carlos, Larissa, telespectador? É um movimento de exacerbação das desigualdades e de desaparecimento da classe média. Então, hoje nós estamos caminhando para um mundo
onde você tem apenas ganhadores e vencedores. Aquele miolo ali, ele está cada vez mais fino e cada vez desaparecendo. Não por acaso nós tivemos na França os coletes amarelos há pouco mais de 1 ano e meio atrás, há pouquíssimo tempo. Agora no Chile. O Chile é o maior IDH da América Latina, né? Imagina o que não sobra para o resto. Para uma Bolívia, para um Paraguai, para outros países. Renda per capita de primeiro mundo. Exatamente. Seria o que seria mais próximo de primeiro mundo. Mas o que foi o Brexit, né, que nós já tivemos discutindo? O que foi a eleição do Donald Trump com esse discurso nacionalista? É porque as pessoas estão com medo do futuro. Porque a renda está caindo, o custo de vida está aumentando, mas não é que está aumentando o custo de vida para você sobreviver e viver como viviam os nossos antepassados, né? Basicamente ali de alimentação, vestuário. Não, hoje o capitalismo de grande escala mundial, ele te coloca uma gama de produtos que você quer ter acesso. As expectativas são outras. As expectativas são outras, então isso tudo é muito caro, né? Você quer ter sempre um carro, você quer ter um celular de última geração, né? E a sua renda não consegue acompanhar isso daí. A renda de um trabalhador assalariado comum não consegue acompanhar isso daí. Isso vai causando esse certo aborrecimento das populações. Não por acaso os Estados Unidos quer construir um muro aonde? Com a fronteira do México, não com a fronteira do Canadá, né? Porque quem entra no mercado americano para pegar a vaga de emprego do trabalhador americano é o hondurenho, é o panamense, Central, a América do Central, Sul, né? exatamente. Então, e aí, uma vez esse trabalhador mexicano, hondurenho, enfim, costarriquenho, nos Estados Unidos, o salário geral do americano cai, né? E cai a qualidade de vida. O inglês que sair da zona do euro, apesar da União Europeia, né? Não da zona do euro, porque eles não aderiram à moeda própria, apesar de todos os custos, de ter sido uma decisão muito apertada, mas porque hoje você tem o italiano, você tem o polonês, você tem o búlgaro, né? Ocupando algumas vagas de trabalho, que o britânico nem ocupava essas vagas, mas que uma vez esse trabalhador lá trabalhando por menos, o salário hora vai caindo e o custo de vida... O espírito nacionalista aí aflorou, né, e criou realmente essa nova expectativa. E isso com rede social. E no Brasil nós temos um agravante ainda, com rede social e com uma massa de pessoas que não foram ali preparadas para lidar com esse conjunto, com esse volume de informação, nesse nível que se recebe hoje. Recebeu o gorila, mas não sabe como domesticar o gorila. E aí você tem, é complicado, porque você tem gente falando de tudo. Né? Você dá a impressão ali, todo mundo é ministro do Supremo. Antigamente todo mundo era só técnico da seleção. Né? Hoje em dia as pessoas se sentem à vontade para comentar. Eles comentam numa naturalidade uma decisão do Supremo que é difícil. Às vezes a gente vê jurista em dúvida, né, sobre o que o Supremo fez ou não fez. Você vê as pessoas no Facebook, no Twitter, comentando ali com uma certa naturalidade, com a confiança como de se que ele está fosse falando. Um jurista renomado. É muito difícil, né? Então, esse é o ser humano. Esse... Agora, para a gente já começar a encerrar o programa de hoje, vamos trazer para a nossa realidade aqui de Minas, Uberlândia. Qual que é a sua visão, professor, de perspectivas da economia para a região, para a gente já encerrar o nosso programa, analisando tudo isso? Olha, eu vou procurar fazer uma abordagem sem levar em conta esse viés político. Porque se eu for para o lado do viés político, aí complica um pouco, né? Mas vamos falar, assim, de perspectiva, de potencialidade, essas coisas. Uberlândia sempre foi tida como uma cidade realmente, como o próprio nome diz, né? Terra fértil, né? Aqui tudo que se planta dá. O Uberlândia hoje está posicionado no ranking das startups. Nós tivemos agora recentemente 2 startups uberlandenses sendo negociadas em nível nacional. Isso é um negócio assim que realmente nos enche até de certo orgulho por saber que nós estamos na vanguarda nesse item. Nós temos hoje uma cidade com uma estrutura na área de educação muito boa. Nós temos, assim, com todos os senões, nós temos uma administração, do ponto de vista das nossas riquezas, que está dentro do razoável, se considerarmos o resto do país. Tá? Tem as suas distorções, que a gente sabe que tem. A gente que tem um domínio técnico um pouco mais aprofundado,
A gente sabe onde que estão os gargalos, mas assim, de uma visão geral, a gente vê isso como... Uberlândia é realmente uma cidade, nesse quesito, diferente da maioria dos municípios brasileiros com relação a essa questão da gestão das finanças públicas. Tá saudável, né, Benito, se compararmos com o resto que está aí, muita gente numa situação muito difícil. Mas isso não nos coloca numa condição de isento de discutir essa questão. Tem muita coisa errada sendo feita, né? Nós precisamos de fazer uma reforma administrativa no município, para a gente adequar realmente os nossos gastos à nossa realidade. O momento hoje não é só o governo federal fazer os ajustes, não. O governo estadual, o governo municipal... Nós temos que tomar a premissa que é o seguinte, quando eu estou vendo a barba do vizinho queimar, põe a minha de molho, porque senão eu posso também ficar na mesma condição que ele daqui a pouco. Isso, para mim, é um ponto positivo. E Uberlândia tem uma facilidade muito grande de atrair investimento. Uma facilidade muito grande. Agora, uma coisa que eu falei lá no início, que a gente... Era muito hábito falar assim, Uberlândia, cidade industrial. Uberlândia não tem nada de cidade industrial. Uberlândia é uma cidade de serviço, né? O nosso PIB, necessariamente, passa pelo serviço, né, Benito? É uma carga muito alta de serviço. E nós temos, assim, capacidade para explorar isso aí. Então, eu vejo com bastante otimismo a perspectiva do ponto de vista econômico para Uberlândia. É lógico que nós não podemos ficar parados. Se compararmos, claro, com o resto do país. Nós estamos um pouco à frente do resto do país. Mas eu faço a ressalva com relação a não podemos dormir, porque as coisas estão acontecendo e nós temos que sair na frente. E hoje eu estou enxergando, aí eu vou falar da política, né? Hoje eu estou enxergando como um entrave a questão política aqui em Uberlândia. Isso tira a atenção para o problema principal. Nós estamos, assim, preocupados com algumas coisas que a política está fomentando. E, de certa forma, nós estamos protagonizando aquilo que foi protagonizado no resto do país. Nós estamos protagonizando isso aí. Esse protagonismo não interessa para nós. Não tem nenhum tipo de interesse. Então, precisa haver um saneamento nessa questão para que a gente realmente caminhe no sentido de aproveitar essas potencialidades que nós temos. Aí eu vejo dessa forma e eu acho que não é muito diferente do que a grande maioria pensa. Tá certo, obrigada pela sua análise. E você, Benito, qual a sua mensagem final e essa perspectiva também para a região, para Uberlândia? Eu sou bem mais pessimista que o Antônio Carlos. Sou bem mais, com relação a Uberlândia, sobretudo viajando aí pelo país, eu não acho que Uberlândia se coloca em condição de melhor condição de que muitas cidades no Brasil, não. Pelo contrário, acho que Uberlândia está deixando muito a desejar, está já há talvez 6 ou 8 anos, os únicos investimentos que eu vejo chegar em Uberlândia aqui são supermercados, nas periferias da cidade, um governo local absolutamente inapto à conversa, fechado ao diálogo, né, que só dialoga com aqueles setores que o bajulam, então, né, só frequenta os mesmos tipos de entidades, só cerca das mesmas pessoas. Ouve as mesmas coisas. Ouve as mesmas coisas e só ouve, e não ouve crítica. Ele não se abre a ouvir crítica. Eu não estou personificando o prefeito, não. No grupo, o grupo inteiro. Eles têm uma certa dificuldade em ouvir crítica. Uberlândia tem deixado muito a desejar, paga as contas em dia. Isso é muito pouco para uma cidade que tem as aspirações que Uberlândia tem, né? É bem verdade que vem pagando as contas em dias, pagando salário de funcionário em dia, etc, etc. No entanto, à custa de alguns truques, né? Teve a passagem de todas as despesas de conservação para o DEMAI, que tinha caixa, e isso colocado ali
você tira 70 milhões da administração direta para administração indireta, é lógico que isso te alivia. Aí você vai ter folga no orçamento para poder ali, de certa forma, pagar suas contas em dia. É meio que uma máscara, né? É meio que uma máscara. Teve 2 decretos de calamidade financeira que permitiram ali contratar algumas despesas, muitas despesas sem licitação, né? Então, a economia voltou a crescer, então isso... Ele não pegou os 2 anos de crise mais aguda, 2015 e 2016, ele assumiu em 2017. Então ele teve um conjunto de fatores. E mesmo assim, esse ano de 2019, vai provavelmente inscrever coisa de 120, 140 milhões em resto a pagar para o ano que vem. Né? Mesmo assim. Fazendo uma rolagem. Exatamente. O ano que vem nós temos um ano de eleição, nós não sabemos como é que isso vai se comportar. Vai ajustar no ano de eleição ou vai apostar na sua reeleição e deixar mais 120, 140 milhões para 2021, de 2020 para 2021. Então eu não vejo o cenário local com tantos bons olhos. Acho que nós pecamos muito no planejamento urbano, acho mesmo. Né? Nós temos uma potencialidade que se chama Rio Berabinha, né? E todo o entorno do Rio Berabinha, com exceção do Praia Clube, é extremamente mal aproveitado. No resto do mundo, patrimônio natural é utilizado como um cartão de visita para a cidade. Aqui não, aqui é tratado aqui como se fosse uma favela, o entorno do Rio Berabinha, mal iluminado, tudo mal feito. Né? Não se investiu em espaços públicos de convivência. O nosso centro da cidade ali, com as mesmas características de quando eu era criança, há 30 anos atrás, um centro da cidade defasado, né, com infraestrutura caindo aos pedaços, iluminação pública ruim, a cidade cheia de buracos. Então, assim, eu acho que Uberlândia precisava melhorar muito, né, do ponto de vista da administração local. É lógico, governar sem dinheiro é difícil, ele fez lá os truques de passar a conservação para o DEMAI, enfim, vem reajustando tarifa de ônibus todo ano, muito acima da inflação de 3%, ele dá 9% de reajuste no transporte público, tirar os cobradores com a desculpa de que isso ia baratear a passagem no Barateú. Então nós temos uma série de críticas a se fazer a esse governo, a estes governos, né, os últimos 20 anos de governo local, e pensar a cidade ali para realmente se tornar uma cidade moderna, uma cidade sustentável, né, uma cidade que atraia não só novos investimentos, mas nova pessoa. Hoje um estrangeiro, se chegar no aeroporto de Uberlândia, aqui, ele não encontra uma casa de câmbio para trocar dólar por moeda local. O que vai vir fazer um europeu, um americano em Uberlândia? Não encontra uma casa de câmbio. E se brincar, não encontra nem alguém que fale inglês, né, para poder se virar aqui na cidade. Então, é essa cidade moderna, cosmopolita que nós vamos criar? Eu creio que não. Né? Aeroporto defasado, né? Tudo bem que agora deve entrar em reforma aí na lista das concessões da Infraero, vai continuar defasado, mas vai ser melhor do que nós temos hoje. Enfim, eu acho que o Uberlândia precisa dar um salto de qualidade, né? E voltar a ser o polo regional de atração, porque isso está faltando a Uberlândia. Trazer aquele cidadão de Tupaciguara, trazer aquele cidadão de Araguari, trazer aquele cidadão de Monte Alegre de Minas, de Monte Carmelo, de Romaria, que sempre vinha fazer suas compras, que sempre vinha utilizar a nossa estrutura de serviços público e privados aqui na nossa cidade, que hoje sumiu. E que hoje sumiu, não por acaso a cidade, em boa parte do ano, parece uma cidade fantasma em algumas áreas. Uma análise complexa, né? Eu sou um pouco crítico, né? Não vou aliviar para a Mas é a sua prefeitura, opinião, né? A sua análise como economista. Muito obrigada pela participação também, por toda a sua análise. Muito obrigada novamente, professor, pela participação. Foi um programa muito enriquecedor de informações para todos nós. E muito obrigada a você também que nos assiste, nos acompanha sempre. Muito obrigada pela audiência. Lembrando sempre que todos os programas estão também no portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Até uma próxima edição. Tchau, tchau.